Olá, tudo bem com você? A professora está super bem, em meio aos girassóis, a flor preferida da professora. Então, para começar essa aula mais que mega hiper animada, vou compartilhar com você uma mensagem que realmente nós precisamos saber. Qual é, professora? Abra aí a sua Bíblia em Salmos 37, 24 e vamos ler junto. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Você percebeu? Então, quando nós andamos com Deus, nenhuma queda ou dor ela é definitiva. Ele já nos ordenou, seja forte, corajoso, não temas, não tenha medo, eu estou com você. Então vai lá, vence os desafios, mas vence com a direção do Senhor, caminhando com o Senhor. Linda mensagem, né? Marque isso em sua Bíblia, no Salmos 37, versículo 24. Muito bem, precisamos trabalhar. E para trabalhar, nós precisamos resolver algumas questõezinhas. E essas questões vão envolver o que, professora? Essas questões vão envolver o quê? A interpretação e a compreensão, que é o que você está fazendo, ok? Então, vamos lá. O negócio é casar. Aí você tem um texto aqui do Ataulfo Alves e do Felisberto Martins. Então, você percebeu que são musicistas. Aqui eu tenho a letra da canção de uma música. Então não vai cantar, tá bom? Mas vai ler. O negócio é casar. Veja só a minha vida como está mudada. Não sou mais aquele que entrava em casa alta madrugada. Faço o que eu fiz, porque a vida é do trabalhador. Tenho um oscilar e sou feliz com meu amor. O Estado Novo veio para nos orientar. No Brasil não falta nada, mas precisa trabalhar. Tem café, petróleo e ouro, ninguém pode duvidar. E quem for pai de 4 filhos, o presidente manda premiar. Breque é negócio casar. Olha só, a letra da canção, ela apresenta mudanças na vida cotidiana relacionadas diretamente ao regime político, ok? À época. Então, eu quero que você perceba onde que ele usa isso. Olha o que ele faz aqui, ó. Eu sou feliz com meu amor. O Estado Novo veio para nos orientar. No Brasil não falta nada. E Brasil está com letra minúscula. E Estado Novo está com letra maiúscula. A inicial maiúscula. Por quê? Porque ele está fazendo o quê? Relacionando ao regime político que era vigente na época. Ok? Isso em 1941. Então você já tem uma ideia aí, você já fez as suas inferências com relação a fatos históricos. Você já sabe que o regime político estava vigente no país neste momento. E uma dessas mudanças está indicada aqui. Mas não precisa trabalhar. Olha, tem café, petróleo e ouro, ninguém pode duvidar. E quem for pai de 4 filhos, o presidente manda premiar. Breque é negócio casar. Então, aqui, uma das mudanças nesse regime político vigente na época, relacionado com o nosso país, e que nos leva a pensar que não há necessidade de trabalhar, há uma crítica à sociedade, à ociosidade. O que é ociosidade? Aquele indivíduo que é ocioso, sem fazer nada na vida, certo? Entre aspas, preguiçoso. Então, há uma crítica aqui ao momento social, político do nosso país, na década de 90, ok? Uma questão que você precisa dar uma retomadinha na sua questão histórica, mas ela é viável porque você consegue relacionar com o texto e você tem, então, uma questão que envolve a compreensão. Tudo bem? Tudo bem. Agora, no texto 2, você tem um texto muito grande. Você, professor, que horror, você gosta desses textos enormes. Como dizia meu pai. Bom, aí você não quer ler o texto. Muito bem, então vamos direto ao enunciado. Aí depois você vai iniciar lá lendo o seguinte. Com base no texto, olha só que interessante, com base no texto. Então, você precisa ler o texto? Vamos ver, de primeiro momento precisa, mas vamos ver se a gente consegue sem ler o texto. Agora diz o seguinte, observe o seguinte fragmento do texto. Beleza, professora, não preciso ler o texto, viu? Vou só ler o fragmento, então vamos ler o fragmento.
neste fragmento, que é um fragmento retirado do texto, vamos entender que está no parágrafo 9, porque ele já dá a dica para você aqui, ó, parágrafo 9. Se necessário for, você volta lá e confere. Fim da última audiência, passava a mão no chapéu e na bengala e saía para uma volta. O encontro eventual com algum amigo, regressava religiosamente uma hora depois e, tendo descido a pé até o centro, subia sempre de bonde. Se acaso ainda estávamos acordados, podíamos contar com um saquinho de balas que o paizinho nunca deixava de trazer. Agora, observe o que pede para você entender sobre a figura do pai do narrador. Pode-se dizer que a característica pessoal que mais se ressalta no trecho, não pediu no texto todo, só pediu no trecho, ótimo, então preciso ler o resto, professora? Não, fica só com o trecho, ok? O que a gente percebe? Que todos os dias, né, ele, ó, saía para uma volta, o encontro eventual para algum, regressava religiosamente uma hora depois. Esse religiosamente me dá a ideia de quê? Me dá uma ideia de repetição, de metódico. Todos os dias faz a mesma coisa, ok? E aí está pedindo com relação às características pessoais do pai. Ele também era bondoso, ok? E também o que acontecia? Ele ia à igreja? Dizia que ele ia à igreja? Então, descarte o item que fala em religiosidade. Altruísmo, ajudar a todos, sempre estava disposto, disponível, é isso que fala o trecho. Lembra-se que a questão aqui é só sobre esse trecho. Então, o que você consegue evidenciar, já que fala em característica pessoal, que é do pai, do narrador, que o comportamento do pai dele era repetitivo e metódico, ok? Então, não precisou ler o texto, é isso que você precisa entender e praticar. Há momentos em que você vai direto nos enunciados, você marca as palavras-chave, faz inferências e a resposta está ali. Vamos à questão 3. Minha questão 3, de onde você fala? Professora, outro texto enorme. Sim, um texto bem legal, que você vai ler depois calmamente o livro de conhecimento. Mas agora nós vamos responder, nós estamos trabalhando interpretação e compreensão de texto. Então, vamos calmamente ler a questão 3. O autor faz uma comparação entre os anos de 1970 e os anos de 1980-90, mostrando os deslizamentos de sentido produzidos a partir de uma mesma expressão. De onde você fala? Qual das alternativas abaixo mostra a correspondência entre o período e as ideias da época? Ele já te dá uma dica, ele te diz entre os anos de 1970 e os anos de 1980 e 90, falando sobre o quê? Os deslizamentos de sentidos de uma expressão, partindo de uma expressão comum, de onde você fala. E aí você tem o quê? 1970, novas motivações, ou 1970, as identidades estão na cara, ou você tem 1970, seja qual for sua ideia ou militância, seria sempre uma quinta coluna, será que é isso que ele fala? Ou será que ele fala que nos anos de 1980 e 1990 somos divididos e escondemos, inclusive de nós mesmos, uma parte grande de nossa motivação? Será? Se ele fala sobre mostrar os deslizamentos, não podemos, né, nos esconder nem dividir. Então, o que resta para respondermos? A letra E, quando diz que os anos 1980 e 90, os grupos aos quais pertencemos social, histórica e geneticamente seriam a origem essencial de nossas motivações. Então, essas mudanças fazem o quê? Que os deslizamentos, com relação a esse questionamento de onde você fala, ela o quê? Ela vai identificando-se, né, com o grupo social e histórico do momento, conforme o ano aqui. Mas você precisaria, nesse texto, dar uma voltadinha lá e ler realmente o texto para que você pudesse encontrar esse trecho onde ele fala e aí você confirmar, ok? Esse é um texto, então, de compreensão, mas ele precisa que você volte lá no texto, e isso que a compreensão pede, e depois você faça as inferências, que é interpretar, ok? Então, apesar do texto ser grande, professora, eu vou deixar esses grandes por último. Ótimo, vá direto nas questões menores e aqueles textos maiores você deixa por último, se você não conseguir responder apenas olhando o enunciado e marcando as palavras-chave. Agora vamos ao texto 4. No texto 4 é um trecho já menor. Professora, ainda bem, né, que a senhora
não exagerou os anteriores 2 textos enormes. É verdade, mas como você está treinando, você deve ler, que aí já ensinou a sua cabecinha a pensar para a hora da prova. O homem teme o pensamento como nada mais sobre a terra, mais que a ruína e o mesmo mais que a morte. O pensamento é subversivo e revolucionário, destrutivo e terrível. O pensamento é impiedoso com os privilégios, com instituições e com hábitos confortáveis. O pensamento é anárquico, é indiferente à autoridade, descuidado com a sabedoria, curado pela idade. O pensamento espia o fundo do inferno e não se amedronta. Ele vê o homem como um frágil graveto circundado por desmensurados abismos de silêncio. Não obstante, ele se porta orgulhosamente, imutável, como se fosse o Senhor do universo. O pensamento é grande, ágil e livre. É a luz do mundo e a verdadeira glória do homem. Bertrand Russell, Cerqueira Leite. Quem tem medo da universidade? Folha de São Paulo. Olha, um texto que é um artigo de opinião, um trechinho, né? Vamos ver as questões aqui, então. Qual que você iria agora marcar aqui? Vamos ver. As escolhas linguísticos lexicais. Agora vamos pensar calmamente. Escolhas linguísticos lexicais. Então, as palavras, lembra que léxico é aquele conjunto de vocábulos de uma mesma língua que eles são dispostos em ordem alfabética, com os significados. Então, léxico é o quê? É o dicionário, ok? Então, as escolhas linguísticas das palavras na ordem, que pertencem ao mesmo grupo, feitas pelo autor, possibilitam a esse texto o quê? A esse trecho que nós temos ali. Apresentar um caráter reflexivo pelos efeitos semânticos expressivos dessa seleção vocabular, que é sobre o pensamento, né? Aí ele fala sobre o pensamento subversivo, revolucionário, impiedoso, ok? Que então é a mesma palavra, mas dentro da questão lexical. É aquele conjunto de uma mesma língua, só que em ordem, né? Apresentar um caráter reflexivo pelos efeitos, pode ser esse. Explorar essencialmente o sentido literal, denotativo é o sentido real. E ali está falando sobre vários tipos de pensamento. Então, letra C, transmitir uma informação objetiva sobre a realidade. É aquilo ali? É para você refletir. Trazer ao leitor uma experiência conceitual de metalinguagem. Lembra que metalinguagem? O que é? É quando eu tenho a arte falando da arte, certo? A música falando da música, a crônica falando da crônica. Isso é metalinguagem. Então, o que serve para nós marcarmos aqui? A letra A. Uma vez que possibilitar é o quê? É dar abertura para algo. No caso aqui, um caráter reflexivo. Aqui eu tenho uma questão de interpretação. Vamos à questão 5. E a questão 5, você tem aqui uma música, um poema do Jorge de Lima, né? Obra completa. Mulher proletária. Você lembra o que é proletário? É trabalhadora. Então, vamos lá. Mulher proletária, única fábrica. Única fábrica que o operário tem. Fabrica filhos, tu, na tua superprodução de máquina humana, fornece anjos para o Senhor Jesus. Forneces braços para o senhor burguês. Mulher proletária, o operário, teu proprietário, há de ver a tua produção, a tua superprodução, ao contrário das máquinas burguesas, salvar o teu proprietário. Então, está falando do quê? Da exploração da mulher, né? A mulher trabalha, também cria filhos que às vezes morrem, né? E vão para o céu, segundo o pensamento aqui, e outros também para trabalhar para o senhor burguês, ok? Agora vamos ver as relações de sentido, e aí eu já tenho uma dica aqui, né? De sentido é uma questão de interpretação. As relações de sentido que o poeta estabelece, ó. No poema, ele estabelece relações, aí eu já entendi que é no poema, pode ser representado por vários pares de oposição semântica de palavras, certo? Mulher proletária, única fábrica, fabrica, e aí ela continua, né? Brincando com as palavras, fazendo as palavras ganhar uma relação de sentido. Mas, exceto o quê? Essa realmente ela não faz. Sujeito e objeto,
faz isso? Faz. Ela é sujeito da ação e ela também é objeto de exploração. Agora, libertação, escravidão, é livre no sentido de que ela é única, mas ela também é escrava do quê? Do seu proprietário. De igualdade, jamais. Se ela é proletária, ela é, o que é? Trabalhadora, e a desigualdade, né? De produção e riqueza, sim. Isso aqui está totalmente fora. Ela produz, mas não a riqueza para ela. A riqueza é para quem? Para o proprietário, salvar o teu proprietário. Então, essa é a única que está fora, a oposição semântica desse joguinho de palavras que eu tenho aqui neste poema, ok? Ótimo, então aqui você percebeu que é uma questão de interpretação. Agora vamos trabalhar a questão 6, e a questão 6 você tem um título de um texto, entenda porque o letramento precoce pode ser prejudicial, por Juliana Duarte. Aprender a ler e escrever antes do tempo pode excluir etapas decisivas no desenvolvimento das crianças. O letramento precoce é um assunto permeado por controvérsias. Enquanto algumas instituições de ensino apostam em atividades ligadas à leitura e à escrita, outras defendem a ideia de que é preciso preparar a criança de abordar esse tipo de assunto. E ali você tem um texto bem interessante que foi publicado na revista Educação sobre o letramento, né, precoce. Agora vamos entender. Você leu o texto com certeza, calmamente. E aí você vai responder, professora, mas eu posso ir direto e não sei, claro que você pode, eu falei para vocês que você pode fazer. Agora estou dizendo, de acordo com o texto, é correto afirmar que, só pelo iniciozinho que nós lemos lá, aprender a ler e a escrever pode excluir etapas decisivas do desenvolvimento da criança? A criança com 7 anos de idade já pode se alfabetizar sem prejuízo em sua formação? A educação infantil deve ter jogos e práticas lúdicas que favoreçam a escolarização. As atividades lúdicas e os jogos na educação infantil são mais importantes que aprender a ler. Aqui está a nossa alternativa. Aprender a ler o próprio nome da educação infantil aprimora o desenvolvimento mental da criança. Bom, para responder essa questão aqui, você precisaria, de acordo com o texto, você precisa retomar o texto. E aí você tem uma questão de quê? De compreensão. Quando fala de acordo com o texto, porque você precisa voltar, dar uma lidinha para entender, ok? Então, você percebeu que hoje foi tranquilo o nosso trabalho. Nós trabalhamos com análise de questões de compreensão e interpretação. Portanto, você está ficando expert nessas atividades e isso ajuda muito você na hora de você resolver enunciados, ok? Muito bem, fico feliz de conversar com você, desejo a você o melhor, um beijinho e até